Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim comentar com vocês o livro A Hora dos Ruminantes, do José J. Veiga. O segundo desafio do mês de outubro, do grande desafio do Culto Booktuber, era ler um livro de capa roxa. Eu pretendia ler outro, mas eu acabei mudando por motivos de que eu não podia arriscar o outro livro e eu gosto de fazer anotações sobre ele e tal, porque era um livro emprestado e esse aqui era meu, então ele já estava programado para fazer parte do desafio e eu resolvi pegá-lo. Se você não sabe o que é o grande desafio do Culto Booktuber, tem aí embaixo um vídeo explicativo em que eu apresento o grande desafio e também o grupo nosso no Facebook. Então vamos lá. A Hora dos Ruminantes foi um livro publicado em 1966, escrito por esse autor goiano chamado José J. Veiga, que já faleceu no ano de 1999. O livro está dividido em 3 partes e tem um prefácio, sugestões de leitura e uma página com um parágrafo sobre o autor. O prefácio é interessante porque traz algumas informações a mais sobre o autor e sobre a obra. As sugestões de leitura eu achei muito bacanas porque são como se fossem textos de apoio para a obra do José J. Veiga. E as 3 partes do livro são chamadas A Chegada, O Dia dos Cachorros e O Dia dos Bois. Em cada uma das 3 partes acontece um evento misterioso, um evento bizarro que interrompe todo o cotidiano de um vilarejo. Então vamos lá, nós estamos numa cidade pequena chamada Manarairema, que é um vilarejo longínquo, simples e quase que esquecido. Esse vilarejo é invadido, entre aspas, por alguns homens forasteiros, que são homens que chegam e acampam ali nos arredores da cidade. O problema é que eles não se apresentam, eles não são pessoas muito sociáveis. Eles não se apresentam, eles não respondem a cumprimentos e as pessoas da cidade começam a ficar muito intrigadas com isso e um pouco aborrecidas também, porque esses forasteiros não seguem as regras esperadas pela comunidade, né? Então gera um grande desconforto entre os habitantes ali, até que um deles resolve ir lá no acampamento falar com eles. Então essa é a primeira parte, claro que acontece mais coisa, mas eu vou parar por aí. Na segunda parte, o evento bizarro que acontece é que vários cachorros invadem a cidade, vários mesmo. E na parte 3, uma infinidade de bois invade a cidade. Então a cidade fica totalmente tomada pelos ruminantes. Tipo, não dá pra ver o chão de tantos bois que tem ao lado um do outro. E isso tudo vai travar a vida dessas pessoas. Então esses basicamente são os nós da narrativa, são os motores que vão fazer a narrativa acontecer. O legal é ver as consequências desses nós, se eles vão se desfazer ou não, se eles vão se desenvolver, se eles vão aumentar de tensão. E uma impressão que eu tive, que eu achei muito interessante, é que enquanto esses acontecimentos ocorriam, é como se o tempo se suspendesse por um momento. Então, por exemplo, em uma dessas 3 partes, eu não me lembro qual exatamente, o relógio da igreja para. Isso denota, né, a questão da suspensão do tempo. O tempo para naquele momento. Como a vida daquelas pessoas para diante desses 3 acontecimentos. A atmosfera desse livro me lembrou um pouco a novela do Gabriel Garcia Marques, chamada Crônica de uma Morte Anunciada, que eu amo, eu adoro essa história. E me lembrou um pouco a cidadezinha e os personagens, a relação que eles têm entre si ali. Como o livro trata de uma situação meio absurda, muita gente aproxima a obra do autor Veiga com realismo mágico. Mas ele não gostava dessa denominação. Mas de uma maneira tem sim essa pegada do absurdo que parece normal. E existe na obra também uma sensação de estranheza que eu senti quando eu li os contos do Murilo Rubião. Porém, nos contos do Rubião eu achei que as coisas não se resolvem muito bem. Nesse aqui eu já achei que sim. Mesmo ele não tendo explicado tudo, as coisas se resolvem. Eu não sei explicar direito. É interessante notar que as pessoas desse vilarejo, em geral, agem como massa mesmo. Elas próprias viram uma grande manada. E nós também acompanhamos personagens individualmente, personagens que são bem interessantes, com personalidades muito diferentes entre si. Foi um livro que cresceu ao longo da história para mim. Então eu comecei meio morna, depois eu fui me empolgando, queria saber o que ia acontecer. Eu queria meio que resolver aqueles mistérios que cercavam a cidade. Eu queria descobrir que atitudes os personagens tomariam.
e isso fez a leitura ser muito prazerosa. Eu dei 5 estrelas para ele lá no Scoob. Eu quero ler o outro do José J. Veiga, que é Os Cavalinhos de Platiplanto. Eu já tenho em casa, mas está encaixotado. E a última dica que eu tenho para quem for ler esse livro é que leia o prefácio depois da história. Ou seja, depois da leitura do romance, porque ele traz algumas análises de vários pontos da história que você pode considerar spoiler, certo? E além disso tem aquela parte legal de indicações de leituras sobre a obra do José J. Veiga, que eu achei super interessante. É isso, alguém aí já leu esse livro ou Os Cavalinhos de Platiplanto? Deixa aí embaixo para mim nos comentários, eu estou muito curiosa com o outro livro, eu gostei bastante desse. E para o desafio de novembro, em novembro nós teremos 2 desafios, como sempre, do grande desafio do Culto Booktuber. Um dos desafios é que alguém escolha um livro da minha estante que eu ainda não li. Eu vou pedir ainda para o meu marido ou para minha mãe escolherem um desses livros, mas eles ainda não escolheram. E o outro tema é que seja um livro de suspense ou terror. E acho que o único que eu tenho aqui, eu comprei esse mês, eu mostrei para vocês no book haul, é A Menina Submersa, que eu tô muito animada para ler, eu já li o comecinho e gostei bastante. Então, se eu ler esse mesmo, eu volto para contar para vocês. Tá certo? Deixa um joinha para mim se você gostou do vídeo e a gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau.